10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os deuses do futebol quiseram que o Fluminense pegasse logo na 10ª rodada o Atlético Mineiro. Eu falo os deuses do futebol porque as duas últimas rodadas pra gente, elas foram bem atípicas, digamos assim, né? A gente joga um Fla-Flu, onde a gente joga melhor a maior parte do tempo, massacra o rival e perde. Na última partida contra o Juventude, válido pela 9ª rodada, você já sabe o que aconteceu. Não teve futebol, teve polo aquático e o Fluminense perdeu. Ou seja, nesse Campeonato Brasileiro tão equilibrado, perder 2 jogos seguidos te deixa muito próximo da zona do rebaixamento. E é lá que o Fluminense tá, e é lá que o Fluminense pode entrar em caso de derrota no jogo de hoje. Nós estamos aí na 13ª colocação, caímos mais uma, porque o Cuiabá ganhou do Corinthians, que é o líder do campeonato atual, mas pode deixar de ser, que o Atlético Mineiro está na 3ª colocação, com 16 pontos, o Corinthians tem 18, então em caso de vitória do Atlético, eles podem assumir a liderança do campeonato. O Atlético Mineiro tem empatado com o Palmeiras, na segundo e terceiro colocado, né? Palmeiras segundo, Atlético terceiro, ambos com 16 pontos. Então o Fluminense ele caiu mais uma posição na tabela, está na 13ª colocação, a um pontinho apenas da zona do rebaixamento. Ou seja, hoje é vencer ou vencer, mesmo contra um dos times mais fortes do campeonato. Não tem jeito. E para isso o Fluminense tem um retorno muito importante. O Atlético Mineiro também tem retornos, mas também tem desfalques. Tudo isso você vai ficar aqui sabendo nesse vídeo, que é o nosso pré-jogo, que eu preparo com muito carinho, na madrugada já de quarta-feira. Agora são 2h45 da manhã e o Andrezão tá sem sono aqui, preparando o conteúdo para sair cedinho, a partir das 5 horas da manhã. Daqui a pouquinho já vai estar ao vivo aí, para você poder me assistir tomando seu cafezinho da manhã e rumo ao trabalho, tá? Então, antes de eu começar a passar todas as informações, queria me apresentar para a galera que está chegando aqui agora. Muito prazer, meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa de todo torcedor do Fluminense, viu? Todos vocês são muito bem-vindos aqui. Nós somos um canal bem democrático. Para não falar que eu sou 100% democrático, eu não aceito xingamento, ofensa. Aqui não é lugar para isso. Fora isso, tá? Palavrão, xingamento, ofensa. Você é muito bem-vindo. Se inscreva no canal, deixa seu like, siga o nosso Instagram e clica aqui no primeiro link da descrição, galera, e se cadastra lá na Bet7k. Hoje é dia de jogo do Flu e eu sei que a galera chega junto, chega bonito. E olha as odds para esse jogo de Fluminense e Atlético Mineiro. O que é odd, André? É quanto a casa de aposta paga a cada R$1 investido. Então, a cada R$1 que você apostar no Fluminense, a Bet7k te paga 3,75. A cada R$1 que você apostar no empate, a Bet7k te paga 3,20. E se você quiser apostar no Galo, torcedores do Galo aí estiverem assistindo esse vídeo, a Bet7k paga R$2,15. Ou seja, para as casas de apostas, o Atlético Mineiro é o favorito para a partida. Bom, não dá muito para nós tricolores negarmos isso, né? Mas faz a tua fezinha no Fluminense lá, recomendo. Eu não consigo apostar contra o Fluminense. Já casei um dinheirinho lá no Flu. Se eu ganhar, a gente vai ganhar aí 3,75, quase 4 vezes mais o valor que você apostar. Vale a pena, a Bet7k é uma das casas mais confiáveis e seguras do Brasil, tá legal? Vamos lá, galera. Fluminense e Atlético Mineiro, válido pela 10ª rodada. Esse jogo será disputado no estádio do Maracanã, às 9h30 da noite, com transmissão da Globo e do Premier, tá? Partida dificílima. O jogo será apitado pelo Voaden. Eu não gosto do Voaden como árbitro, tá? Árbitro experiente. Vou passar aqui para vocês logo a equipe de arbitragem toda, né? O Voaden é o árbitro, tá? Cadê ele aqui? Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Os assistentes, Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calaza, tá? O árbitro responsável pelo VAR, na verdade, vai ser a árbitra, tá? Será a senhora Daiane Caroline Muniz, da FIFA, do quadro de São Paulo, tá? Então, o Fluminense já vendeu aproximadamente 10 mil ingressos. Para quem não sabe, quem tá desavisado, o setor leste foi aberto e a galera que aderia ao novo plano popular do Fluminense já poderá ficar na leste superior. Você pode comprar o seu ingresso para a leste superior também, R$30 a inteira e 15 a meia.
Então, quem estava reclamando aí que o Fluminense não estava ouvindo o torcedor, não criava preço popular e tudo mais, muito me admira o Fluminense fazer isso, abrir o setor, criar uma promoção, mas não divulgar, tá? Quem está divulgando são os próprios torcedores nas redes sociais e nós, influenciadores, também. Então, eu tô vindo aqui, se você quer ir pro jogo, tá com pouca grana, existe essa possibilidade aí. R$ 30 a inteira e 15 a meia no setor leste superior. Leste inferior também está aberto, 60-30, assim como o setor sul, tá? Então, aproximadamente 10 mil ingressos vendidos. Vamos torcer para no dia do jogo, na quarta-feira, a torcida do Flu gosta de chegar em cima da hora, que a gente consiga pelo menos dobrar esse quantitativo, que já é pouco, tá? Um jogão desse contra o Atlético Mineiro, 20 mil pessoas no estádio já é pouco. A torcida do Galo vai vir em peso. Se bobear, a gente vai passar vergonha. Os caras vão cantar mais alto que a gente, hein? Então você que está assistindo esse vídeo aí, estava desanimado, pelo amor de Deus, compre o seu ingresso e vá ao estádio torcer pro Fluminense, tá? Até porque nós temos um retorno importantíssimo, que é o do John Arias. O John Arias desfalcou o Fluminense contra o Juventude, porque ele estava com a seleção colombiana, foi titular, participou de um dos gols, né, ou do gol da seleção colombiana. Ele não deu assistência, ele deu o passe para assistência, chama de pré-assistência, jogou muito bem, ganhou muitos pontos lá com a comissão técnica da seleção colombiana, chegou na manhã da terça-feira, deu tempo de ir pro CT, treinou, como vocês podem ver na capa desse vídeo aqui, o Fernando Diniz teve uma conversa ao pé do ouvido ali com o John Arias, e ele deve ser titular dessa partida, tá? Além do John Arias, o Fluminense tem o retorno do David Braz, que foi expulso do banco de reservas no Fla-Flu, desfalcou a equipe contra o Juventude, mas está de volta. Já o Nino ainda está em transição, porque voltou a sentir uma lesão, então o David Braz deve fazer aí dupla de zaga com o Manuel, tá? Então a provável escalação do Fluminense, galera, a provável, porque a gente sabe que o Fernando Diniz mexe pra caramba e inventa, no último jogo foi o Caio Paulista na esquerda. E não deu pra gente saber se ia funcionar ou se não ia funcionar. Será que ele vai meter o Caio Paulista na esquerda para marcar o Mariano, que apesar de muito mais velho do que o Caio, tem uma velocidade, uma força física incrível? Será que o Diniz vai ter coragem de fazer isso? Ou vai colocar o Cris Silva, já que o Pineda sentiu a panturrilha e não vai ser, provavelmente não será relacionado novamente. E eu acho que o Cris Silva tá na frente do Marlon aí no contexto do Fernando Diniz, tá? Isso aí a gente só vai saber 1 hora antes do jogo. Mas a provável escalação do Fluminense é Fábio no gol, Samuel Xavier na direita. Eu acho que o Fernando Diniz desistiu de Iago Felipe e o próprio Caio Paulista, fazendo a lateral direita ali, não deu muito certo, né? Manuel, David Braz e Cris Silva. Cris Silva deverá ser o titular, a não ser, repito, que o Diniz invente ali o Caio Paulista, já que nem ele, Fernando Diniz, sabe se dentro de um jogo o Caio Paulista vai funcionar na esquerda ou não, já que ele treinou a semana toda para isso e no dia do jogo não teve jogo, teve polo aquático. Então pode ser, existe essa possibilidade do Caio Paulista jogando na lateral direita, coisa que eu acho difícil, tá? Pelo fato de ser o Mariano e pela declaração que o Diniz deu contra o Juventude, ele falou que não tá inventando, não tá testando, não tá criando nada. Ele coloca os jogadores em campo que ele considera que vão deixar o Fluminense mais próximo da vitória. Então, existe essa dúvida na esquerda. O Wellington ou o Felipe Melo? Felipe Melo, a cada dia que passa, está recuperando melhor a sua condição física. Então, ou o Wellington ou o Felipe Melo fazendo dupla de volantes ali com o André, com o Ganso, nosso camisa 10, o maestro no meio campo, tá? O Fluminense, mais uma vez, ele deve entrar em campo no 4-3-3. Poucas pessoas falaram isso, porque realmente quase não teve jogo contra o Juventude. Mas o Diniz mudou o esquema, tá? Ele saiu do 4-4-2 pro 4-3-3. Vamos ver se ele vai insistir nisso. Se insistir, Luiz Henrique, John Arias, o retorno do John Arias importantíssimo como titular pela esquerda, e Germancano, um dos artilheiros do ano aí ao lado do Hulk, lá no comando do ataque, tá? Não é só o Fluminense que tem problemas, não. O Atlético Mineiro também, assim como o Fluminense, tem 2 retornos e alguns desfalques, tá? O Keno e o Guilherme Arana devem voltar, o Keno voltando de lesão, e o Guilherme Arana estava com a seleção brasileira, pegou um avião direto para o Rio de Janeiro, deve chegar na manhã de quarta-feira, ou já chegou nessa madrugada, que eu estou gravando o vídeo aqui nesse momento, e deverá ser relacionado. Se vai ser titular ou não,
aí vai depender do treinador lá do Atlético Mineiro, tá? Mas o Keno deve voltar e eles têm um desfalque aí do Vargas e do Zaratio, que ainda se recuperam de lesão. Então, o provável time do Atlético Mineiro para entrar em campo contra o Fluminense é Everson no gol, Mariano na direita, Nathan Silva, Júnior Alonso e Rubens, tá? Ou Guilherme Arana. O curioso é que o Dodô é um lateral que cairia como uma luva, né? Eu particularmente gosto muito do futebol do Dodô e pelo visto ele não tá machucado, não tá suspenso, não tá nada, porque eu tenho a lista de desfalques aqui do Atlético e é só o Vargas e o Zaratio mesmo, não tem ninguém suspenso e o Dodô nem para ser reserva do Guilherme Arana serve. Impressionante, né? Ganha um salário altíssimo, seria titular em vários clubes do Brasil, inclusive no Fluminense. E nesse caso aí, pela essa provável escalação, o Rubens deverá começar o jogo ali pela lateral esquerda, tá? No meio, Alan, velho conhecido nosso, Jair e Nátio Fernandes. Lá na frente, Ademir, Eduardo Sacha ou Keno com o Hulk, tá? Realmente é um timaço. Eu assisti num canal de rádio, né, de Minas Gerais, na noite de ontem, um X1 lá do time do Atlético Mineiro com o time do Fluminense e realmente é difícil a gente competir, né? Eu acho que o Fábio com o Everson tem jogo ali para saber qual é o melhor goleiro. Talvez o Everson viva o melhor momento aí da carreira dele, mas eu acho que num cômputo geral o Fábio é mais goleiro do que o Everson, né? Por toda a carreira aí do Fábio. Mas tem jogo. Eu acho que o André é mais jogador do que o Jair. O Germancano, ele tem a mesma quantidade de gols, se eu não estou enganado, ou um a menos, do que o Hulk. Claro que o Hulk é muito mais jogador que o Germancano, mas em número de gols, o Cano não fica para trás, tá? E o Luiz Henrique, na minha opinião, ganha ali do Sacha, do Keno, seja lá quem você colocar ali, eu acho que o Luiz Henrique leva vantagem. Mas nas outras posições, galera, não dá para competir. Realmente o time do Atlético Mineiro é muito superior ao nosso, mas a gente sabe, né? Futebol é jogado e o lambari é pescado. Dentro das 4 linhas, tudo pode acontecer. E se o Fluminense conseguir colocar em campo tudo que ele fez nos treinamentos da semana passada, que era para ter feito no jogo contra o Juventude, eu acho que a gente tem chance de vitória. Tem que ficar muito atento, marcar o Hulk de perto. Eu não colocaria o David Braz para marcar o Hulk, eu deixaria com o Manuel, que tem um pouco mais de força física, velocidade. David Braz é meio lentão, meio pesadão. Para mim seria jogo pro Felipe Melo, é um jogo com a cara dele, marcação forte, pesada, catimba, joga duro, não deixa o adversário se impor. Tirando o Felipe Melo, o time do Fluminense é muito não é inexperiente, mas é um time meio sem atitude dentro de campo, né? Fred, Felipe Melo, o David Braz um pouco, o David Braz tem um espírito de liderança, mas o Felipe Melo estando 100% no Catar, como ele mesmo falou, mas próximo disso, fisicamente falando, eu iniciaria o jogo com o Felipe Melo no lugar do Wellington, tá? Qualidade nem se fala, eu tô falando só pelo lado da experiência, catimba, porque será um jogo duríssimo. Voltando no ano passado, trazendo uma lembrança que nenhum torcedor tricolor gosta de ter, a gente foi eliminado pelo Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil, com 2 derrotas por placar mínimo, né? Primeiro jogo 1-0, depois 2-1. Em ambos os jogos tiveram pênaltis marcados aí a favor do Atlético Mineiro, ou seja, eles venceram os 2 jogos com 2 gols de pênalti. Então foram jogos duros e eu acredito sim que o Fluminense possa arrancar uma vitória aí e embalar, que é o que ele tá precisando, tá? Repito, 2019 não pode se repetir. A gente não pode ter uma sequência de jogos jogando bem, sendo superior ao adversário e perdendo as partidas. O Fluminense precisa de vitória. Vitória, vitória, vitória. É um mantra, tá? Até porque nós pegaremos depois uma sequência de 3 times de menor expressão. A gente vai pegar o Atlético Goianiense, que é sempre um time muito duro, mas o jogo vai ser no Maracanã, então o Fluminense é favoritíssimo, obrigação de vitória. Depois a gente pega o América Mineiro, fora de casa, jogo difícil. O próprio América Mineiro já venceu o Atlético Mineiro nesse campeonato. Então, para ver como eles não são imbatíveis, dá para vencê-los. O time do América é muito inferior ao nosso e mais ainda ao do Atlético Mineiro e conseguiu vencê-los, né? E no sábado seguinte ou no domingo seguinte, a gente pega o Avaí, tá? Ou seja, 9 pontos, na minha opinião,
que o Fluminense tem a obrigação de conquistar se ele quiser brigar por uma vaga na Libertadores. O campeonato tá embolado, mas se começar a ficar muito para trás, depois para recuperar, galera, já era, tá? Chegou agora às oitavas de final da Copa do Brasil, vários clássicos, pelo menos 4 times gigantes aí que não esperavam cair nas oitavas da Copa do Brasil vão cair, porque se enfrentam. Flamengo e Atlético Mineiro, Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, ou seja, vai ter time grande ficando pelo meio do caminho, tá? E aí vão se concentrar totalmente aí no Campeonato Brasileiro. Então, quanto o Fluminense puder explorar isso melhor, pontuar agora é menos difícil do que pontuar na reta final do campeonato. E todos os jogos valem 3 pontos. Então, não pode dar bobeira, tá legal? Deixa eu ver se nas minhas anotações aqui eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Passei aí todas as informações para vocês. E é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado você que chegou até esse momento do vídeo. 15, 16 minutinhos de vídeo. Se você não deixou o like, deixa agora. Se inscreva no canal e compartilha para geral, tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço e saudações tricolores.